Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ler apenas inicialmente 2 versículos, 28 e 29. João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós invocamos a Tua presença, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha falar no nosso coração na tarde de hoje de uma maneira viva, de uma maneira especial. Que nós possamos refletir, Senhor, sobre o nosso relacionamento contigo. Vem ministrar o nosso coração, perdoa também os nossos pecados, purifica-nos de toda injustiça, apaga as nossas transgressões, para que nós possamos ir à Tua presença, com o coração purificado e as mãos limpas. Fala, Deus, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente, no dia de hoje, é um dia de celebração da Ceia do Senhor, e eu queria convidá-los para juntos nós refletirmos acerca do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E tem essas palavras que nós acabamos de ler, elas têm reverberado no meu coração nesses dias, quando a gente tem se empenhado em realizar a obra de Deus, em evangelizar aqueles que ainda não foram alcançados, em estender as mãos àqueles que necessitam de uma ajuda específica. E esse capítulo todo é um capítulo muito rico. Ele daria margem a muitas mensagens, uma infinidade delas. Aqui Jesus, ele multiplica poucos pães e poucos peixes para uma grande multidão. Jesus anda por sobre as águas. Ele ministra sobre o fato de ser ele o verdadeiro pão que desceu do céu, e ainda enfrenta a murmuração dos judeus daqueles dias e o abandono de alguns discípulos que se escandalizam com a sua mensagem, com o seu discurso, e resolvem ir embora. E todos os acontecimentos aqui, eu queria que depois você lesse todo o capítulo. Todos os acontecimentos aqui, eles não fogem ao padrão didático de Jesus. Tudo para ele era motivo de ensino e edificação aos seus ouvintes. Tudo de maneira muito prática. Há uma curiosidade interessante, que Jesus, ele não perde uma oportunidade de ministrar aqueles que estavam à sua volta a partir de fatos corriqueiros, fatos do dia a dia. Ele sempre usava essas coisas do dia a dia, que muitas vezes passam despercebidas por nós, para que ele pudesse tirar dali uma lição prática e ministrar aqueles que estavam à sua volta. E aí a gente para pensar aqui, o que nos faz imaginar e crer que hoje é diferente. Então, na vida de um servo, na vida de um cristão, tudo tem um propósito de Deus.
Muitas vezes nós olhamos para as situações e nós não entendemos por que nós estamos passando por aquilo, por que na minha casa, por que na minha família, por que nós estamos enfrentando essa dificuldade e tal. Mas lá na frente, com certeza, a gente vai compreender aquilo que o Senhor ministra naquele momento. E aqui eu queria convidá-los para olharmos a pergunta do texto citado, tanto a pergunta quanto a resposta, e o que nós podemos aprender a partir desse questionamento que foi levantado por aqueles que estavam à volta de Jesus. Eu vou ler novamente, dessa vez na versão da NVI, que diz o seguinte: então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que nos leva a pensar a partir dessa pergunta e dessa resposta, pelo menos para mim, é que as explicações de Jesus aos seus ouvintes, elas eram de certo modo inquietantes. O homem natural não está preparado para ouvir as coisas espirituais, e muitos se escandalizaram com as respostas de Jesus, com as explicações de Jesus, ao ponto de o abandonarem. Só quem tem ouvidos treinados conseguem discernir as coisas do Espírito Santo. E você já parou para pensar que Jesus, quando indagado pelas pessoas, Ele nunca responde de maneira direta? Invariavelmente Ele responde de uma forma indireta, ou talvez até com uma outra pergunta, de modo que Ele faça com que as pessoas parem para pensar. Hoje a gente percebe que as pessoas têm preguiça de pensar. Para pensar. Crer é também pensar. E muitas vezes nós preferimos respostas prontas, imediatistas, formas ou fórmulas pré-fabricadas com explicações que nos convençam no momento. Mas é preciso que nós aprendamos a pensar, a discernir, a buscar do Espírito Santo de Deus respostas que muitas vezes não vêm de forma imediata. Segunda coisa aqui é que o Senhor não propõe uma religiosidade de fachada, a moda antiga, mas algo relacional, visceral. O cristianismo, ele é experiencial, ele é experimental, não um conjunto de regras meramente teórico a serem seguidas. Então, queridos, escutem o que o Senhor diz nos versículos desse mesmo capítulo, nos versículos 32 a 35, seguidos de 54 a 55. Veja só. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Todo que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem humanamente conseguiria compreender tal discurso? Jesus não está falando aqui de canibalismo, Ele está trazendo realidades espirituais, e que essas realidades espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente. Então, meus amados, em terceiro lugar, quando se pensa em realizar a obra de Deus, imediatamente vem à mente atos humanitários de caridade e até mesmo evangelismo. Contudo, pelo que a
acabamos de ouvir do Senhor, estas coisas são consequências de um crer consciente naquele que foi enviado pelo Senhor. Amém? Amém. Esse crer aqui não é o crer árido dos demônios, porque eles creem e tremem. Mas esse crer pressupõe uma entrega obediente, leal e absoluta de todo ser ao senhorio de Cristo. Em quarto lugar, essa entrega não acontece por simples vontade ou iniciativa do homem. Os judeus religiosos daqueles dias o criticaram, dizendo várias coisas, inclusive, como eu disse antes, abandonando a Jesus. E Jesus responde dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. Então, se você está aqui, se você foi atraído pelo Cristo, se você foi atraído pela palavra do Senhor, foi porque o Pai o trouxe e o deu ao Cristo. Amém? Então somos escolhidos e vivificados para que o possamos receber. Um dia nós fomos visitados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quinto lugar, Jesus é o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. Muitos o querem apenas como Salvador, mas não entregam a Ele o senhorio da própria vida. Não, Senhor, não mexe aí. Não, Senhor, não toca acolá. E muitas vezes, no meio das nossas lutas mais intensas, a solução passa por momentos dramáticos, por momentos difíceis. Mas o Senhor, Ele não perde o controle soberano das nossas vidas. Esse controle está nas suas excelsas mãos. Ele nos comprou com preço de sangue. Somos ovelhas dele, rebanho do seu pastoreio, e ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Isso dá uma segurança tão grande. Isso não significa licença para pecarmos, fazermos aquilo que porventura seja do nosso querer, mas isso nos dá um alívio, porque muitos acham que salvação se perde. Salvação verdadeira não se perde. Então, meus amados, o Senhor disse uma coisa tremenda aqui. Ele disse: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais rejeitarei. Creia nessa palavra. Quando nós cremos nessa palavra, nesse nível, nós temos segurança, nós temos alívio no nosso coração. Isso não significa que nós não pecamos, isso não significa que nós não passamos por dificuldades, isso não significa que nós não enfrentamos momentos difíceis, dramáticos nas nossas vidas. Muito pelo contrário, ele diz: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos nas mãos do Senhor. Amém. Ele é aquele que tem nos sustentado e nos conduzido e nos fortalecido com a sua mão direita fiel. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz o seguinte: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Amém. O processo de santificação, ele é contínuo, ele é progressivo. Nós fomos alcançados, salvos, regenerados pelo Espírito de Deus, mas passaremos o tempo que passarmos deste lado da eternidade. Nós estaremos sendo santificados progressivamente, até chegarmos àquela estatura de varões perfeitos. Então, esses santos irrepreensíveis são chamados para fazer a obra de Deus. Você sabia disso? Assim, testemunhar da fé no Cristo não é o que dizemos, mas é o que somos. E é o mínimo que os que creem nele podem fazer. Aqueles que creem verdadeiramente no Cristo, aqueles que se alicerçam
na sua palavra, na rocha eterna que é o próprio Cristo, esses seguem em frente, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós enfrentamos. Sim, porque aquela teologia pregada lá fora, de que crente não passa por isso, crente não passa por aquilo, isso não é verdade, muito pelo contrário. Daqui, olhando para vocês, eu sei que muitos, eu conheço a história de alguns, mas as nossas histórias não são diferentes. Mudam-se cenários, mudam-se os protagonistas, mas há histórias de muitas lutas por parte de muitos. Tem guerreiros de Deus aqui dentro, homens e mulheres de fé que têm enfrentado estreitos tremendos, mas que não desistem do Senhor. Sabe por quê? Porque eles fazem a obra de Deus, eles creem naquele que por eles foi enviado, Jesus. Amém? Amém. Então, amados, em sexto lugar, Jesus é a carne e o pão do céu. Comer da sua carne e beber do seu sangue dá vida eterna. Claro que essa expressão aqui tem uma conotação espiritual. A carne crucificada de Cristo é o nosso verdadeiro alimento, e o seu sangue derramado em nosso lugar foi para nos lavar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Os ouvintes daqueles dias achavam que Jesus falava de canibalismo, porque eles não entendiam, não discerniam as coisas espirituais, e as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Que nós possamos clamar ao Senhor, que os nossos ouvidos, eles sejam treinados pelo Espírito de Deus a compreender, a discernir as verdades espirituais profundas de Deus. Em sétimo e último lugar, hoje participaremos desse banquete que é a ceia do Senhor. Este sermão dramatizado que anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, porque Jesus vem. A gente já pode ouvir os ecos dessa vinda, e a gente glorifica o Senhor, apesar das dores, apesar das dificuldades enfrentadas. Com Jesus no barco, a gente segue, na certeza que a gente vai chegar ao nosso destino. Então, amados, ninguém pode entender essa verdade senão pelo Espírito Santo. Por isso muitos, naqueles dias, eu repito, disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E muitos que eram discípulos, ou se diziam discípulos, o abandonaram. Jesus então se volta para aqueles 12 mais chegados e pergunta a eles se eles também querem ir embora. E Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Então, meus amados, vamos ao Cristo então, para a salvação, para a santificação e para a vitória. Creiamos naquele que por Deus foi enviado, Jesus, o Cristo de Deus. Que nós possamos nos colocar em suas mãos e dizer: Senhor, eu digo amém para aquilo que tu farás. Não tem sido fáceis os últimos tempos para nenhum de nós, mas que nós possamos dizer: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor deseja com esta situação, mas eu te glorifico, eu te exalto na beleza viva da tua santidade, porque eu sei que a tua vontade para nós, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendamos, porque nem sempre nós teremos as explicações, mas se crermos nele, nós venceremos todas as lutas, em nome de Jesus. E a partir desse crer confiante, só a partir desse crer confiante, testemunharemos com eficácia a respeito do Deus vivo. Amém? Amém. Nada acontece fora desse crer consciente, desse crer que nos faz testemunhar. Sabe por que você está aqui, apesar das suas dores? Porque você crê no Cristo.
porque Ele tem te sustentado com a sua mão direita fiel. E nós já glorificamos a Deus pelas respostas que estão vindo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.